Quantos aqui gostariam de viver uma vida em paz? O coração pacificado pela presença de Deus. Eu tenho certeza que a presença do Evangelho no nosso coração, indubitavelmente, vai gerar essa paz dentro do nosso coração, da nossa alma. Infelizmente, às vezes nós temos uma perspectiva muito errada da vida. Acho que essa paz é conquistada por esforço, mas na verdade ela é apenas um reflexo da nossa confiança em Deus, de um coração que creu e que descansou. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, o título da mensagem chama Pax Romana. Queria que você abrisse a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. A partir do capítulo 5, nós leremos até o versículo 5. Essa carta é o coração de Romanos. É a justificação pela fé e o que ela produz no nosso coração quando nós cremos em Jesus. Ele começa dizendo: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, porque essa paz muda a nossa perspectiva da vida, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o nosso coração com o seu amor. Eu cunhei uma teoria, pode ser uma teoria do caos, mas eu cunhei uma teoria que eu falo que existe uma angústia cultural. Você vai para as redes sociais, você vai para a grande mídia, é o caos sendo jorrado, vomitado todo dia na nossa cabeça. Não tem uma notícia boa. Tudo é tragédia, tudo é morte. Você lê um jornal, você não sabe se é verdade ou não. Você não sabe se os dados são manipulados ou não de uma estatística. Isso vai gerando ansiedade no nosso coração, vai gerando angústia no nosso coração. A OMS diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Imagina só, o pessoal do Nordeste, na beira da praia, e é o país mais ansioso do mundo. Porque a nossa cabeça está sendo infestada por informações que às vezes suplantam as promessas de Deus na nossa vida, injeta ansiedade no nosso coração e angústia, em vez de a paz nos mantermos inabaláveis diante dessas más notícias. Há um salmo que diz que aqueles que têm o coração firmes no Senhor, Ele não teme as más notícias. E o que eu e você precisamos saber é que existe um Deus soberano guiando a história desse mundo. Ele está sentado no trono, Ele é maior que a política, Ele é maior que as nossas decisões, que os conchavos que existem no subterrâneo, quando ninguém está vendo. Os olhos do Eterno enxergam todas as coisas, enxergam o nosso coração, enxergam a nossa vida, e esse mundo não está descontrolado. Embora pareça, mas ele está sendo regido pela mão do Eterno. É esse Deus que nós acreditamos. É esse Deus cuja palavra faz mais sentido para nós do que qualquer outra coisa. Então, se o nosso coração hoje está perturbado com alguma situação, alguma coisa relacionada ao futuro, ao passado, qualquer coisa, que eu e você possamos sair daqui nessa manhã, entendendo e vivenciando essa paz de Cristo que excede todo entendimento, de um coração que pode descansar em Deus, porque aquilo que Ele fez é definitivo, é radical, é cabal. Eu falei que é uma angústia cultural porque todos os livros que você vai ler de pós-modernidade, de filósofos, por exemplo, eles não acreditam em nada. Não existe fundamentos sólidos para ele, não existe verdades absolutas para ele. Tudo é um nada. Um exemplo disso, por exemplo, é o Sartre. Ele tem um livro chamado Ser e o Nada. Ele fala que eu existo para mim mesmo, o ser em si. Eu sou apenas uma consciência, como uma pedra, uma árvore. E quando eu começo a me interagir com as pessoas, ele chama isso de o ser para si. Então, a partir dessas interações sociais, eu vou construindo a minha angústia, porque relacionamento gera angústia, segundo ele. E nós estamos fadados e aprisionados a ser livres. E ele fala que nessa prisão dessa liberdade que eu e você temos, dessa consciência de nós mesmos que é fraca, o que resta para nós
é simplesmente viver uma vida de angústia, porque nós existimos num mundo que não há mais nada cujos fundamentos são sustentáveis. Porque para eles, esses filósofos pós-modernos, a verdade não existe. Existe um monte de possibilidades de verdade, micro-verdades. Não existe uma história, existe micro-histórias. Não existe fundamento sólido, tudo é fluido. É a modernidade líquida, fluida, tardia, o nome que você quiser dar, mas não existe nada que nos sustenta. E às vezes a gente vai ouvindo essas coisas, vendo os noticiários, e a nossa alma vai ficando angustiada em relação a tudo isso. Mas a palavra de Deus sempre vai nos lembrar que em meio ao caos cultural desse mundo existe uma palavra eterna que sustenta a minha vida e a sua vida, que nos manterá em pé diante das circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. Existe uma declaração eterna, existe um martelo batido na eternidade pelo grande juiz que decretou de uma maneira definitiva que eu e você fomos justificados. E essa justificação não é baseada em méritos humanos. Não é porque ele olhou para mim, olhou para você e nos achou de certa forma bonitinho e falou, vou justificá-los. Na verdade não foi isso, ele simplesmente disse, olha, por causa do amor que eu tenho pelo meu filho, e vocês estão em pecados, e todos vocês vão para o inferno, eu vou enviá-los, e aqueles que crerem nele serão justificados pela fé, e eu vou bater o martelo na eternidade e dizer, a partir de hoje, não existe mais condenação para a sua vida em relação aos pecados que você cometeu no passado. O seu presente está garantido porque a minha promessa está com você até o final da sua história. E o seu futuro está resolvido porque eu garanto a obra que eu comecei. E é interessante que o termo está consumado na cruz expressa esses três tempos em uma única frase. Quando ele fala está consumado, tetelestai, ele está dizendo que ele absorveu no seu próprio ser o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele está dizendo que todos os pecados que eu cometi na minha vida, eles foram perdoados. Todos os pecados que eu cometi hoje, que eu vou cometer, estão perdoados. E todos os pecados que eu cometerei no futuro, já estão perdoados, porque eu fui declarado justo. O escrito de dívida foi rasgado, não existe mais condenação para a nossa consciência. Nós nos condenamos e vivemos ansiosos e angustiados, porque a justiça própria do nosso próprio coração ainda toma conta de quem nós somos. Quando na verdade a nossa vida era apenas uma entrega àquilo que Jesus Cristo já fez. Essa é a paz que nos declara justos diante de Deus, é a paz com Deus. A ira de Deus foi suspensa. Quando Deus olha para o mundo, Ele não olha para mim e para você como seres humanos. Ele olha aqueles que são santos, que têm a marca da promessa, que é o sangue do carvalho, que tem o Espírito Santo morando no coração, e aqueles que não têm. Deus divide o mundo assim. Aqueles que me pertencem e os que não pertencem. Aos que não pertencem, a Bíblia diz que a ira de Deus sobre eles permanece, porque não creram no Filho de Deus. Mas para nós que pertencemos, a sua graça permanece continuamente na nossa vida. E uma vez que essa ira foi suspensa, o resultado natural é que o nosso relacionamento com Ele se desdobra num relacionamento de amor, de paz e de uma vida correta. De uma vida que vai viver apenas para agradá-lo, não porque eu quero ser aceito, mas por ter sido aceito eu vou agradá-lo. Não existe condenação. Os nossos pecados foram perdoados. Existe uma vida nova para mim e para você. Essa justificação ela tem um efeito jurídico, porque ele é objetivo. Mas ela também carrega um efeito subjetivo. É você e eu vivenciarmos no nosso coração essa paz que tranquiliza a alma. Você creu que você foi perdoado. O efeito disso no nosso coração é que eu e você vamos vivenciar essa paz no nosso coração dia a dia. Porque nós temos a certeza de um Deus que está cuidando de nós. É isso que Paulo está dizendo a essa igreja. É isso que Paulo está dizendo para essas pessoas. Vocês precisam entender isso. Que essa justificação veio por meio da fé. E a fé na Bíblia é descansar naquilo que Cristo fez.
É confiar em Deus. É isso que é fé. Eu já falei isso antes, eu vou reiterar novamente, fé na Bíblia não é você acreditar em doutrinas sistematicamente elaboradas. Você pode crer que Deus é soberano, mas não descansar nessa soberania de Deus e viver louco. Fé é confiar, fé é descansar. Eu acredito e creio, descanso no meu coração que Cristo está cuidando da minha vida, Ele está governando a minha história, Ele está cuidando da minha família, mesmo que as aparentes situações apareçam uma catástrofe imediata, mas a fé consegue enxergar além disso. Fé é descansar o coração. Fé é você entregar a sua vida e eu entregar a minha vida nas mãos de Deus e falar assim, olha, eu vou viver nesse mundo com a consciência de que eu fui amado, fui perdoado e eu creio que Jesus é soberano e está guiando a minha história. Isso é fé. Fé vai além daquilo que você pode fazer. Fé é acreditar que Ele pode ressuscitar mortos, que Ele pode fazer milagres, que Ele pode tranquilizar o coração. Isso é acreditar, é você e eu colocarmos a nossa vida descansado nas mãos do Eterno. Descansar nessas mãos que têm cuidado da minha vida, da sua vida. Irmão, irmã, faça uma retrospectiva rápida aí no seu coração. Olha para a sua vida pregressa. Tente enumerar quantas bênçãos Deus já entregou na sua vida e como Ele tem cuidado de você, para que a sua fé seja alimentada nessa manhã. Imagina se você chegasse na sua casa e começasse a colocar no papel as bênçãos que Deus tem te dado durante toda a sua vida. O cuidado dEle. As bênçãos naturais, como eu e você nascemos, acordamos hoje, estamos vivos, respiramos. As bênçãos físicas, prosperidade, Ele tem cuidado de nós. Mas o nosso coração precisa descansar nesse Deus que tem cuidado da nossa vida. Fé é exatamente isso, fé é confiar e descansar. É só isso. É você e eu entregarmos a nossa vida a Jesus e falar, a partir de agora, eu creio que o Senhor está governando a minha vida e descanso nela. Suponhamos que você tem projetos para o futuro, você quer ficar milionário daqui 10 anos, você pode trabalhar para isso, é legítimo. Suponhamos que você tem isso no seu coração, você fica rico daqui 10 anos, você fica milionário. Mas você pode ser um milionário que tem uma Ferrari, uma grande casa e tudo mais, que vai viver paranoico, porque você vai ter que ter um carro blindado, porque alguém pode, na sua cabeça, sequestrar você e pedir o resgate. Então você não tem nem paz e nem confia em Deus. É isso que Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. Que a gente quer confiar em Deus, mas também quer segurar algumas coisas na nossa vida. A gente quer confiar em Deus, mas não quer abandonar algumas coisas da nossa vida, como se as rédeas da nossa vida fossem sempre na nossa mão, e a gente fala, não, eu confio, mas não quer soltar. Eu confio, mas eu não quero descansar. Eu confio, mas eu preciso fazer alguma coisa. É óbvio que eu e você precisamos fazer a nossa parte, trabalhar, levar currículo, viver a vida cristã, mas o que Ele está falando é o seguinte, se você crer em mim de todo o seu coração, você foi justificado, você foi perdoado e você pode viver a vida que eu reservei para você. Jesus diz que nesse mundo, este mundo, só tem uma coisa para oferecer para mim e para vocês. Neste mundo vocês terão aflições, mas Ele também diz, mas de mim vocês vão experimentar a paz. Quando os discípulos estavam no cenáculo, tremendo de medo, sem saber o que ia fazer da vida, a primeira coisa que Ele diz é, paz seja convosco. Enquanto esse mundo oferece angústia, ansiedade para mim, Jesus está dizendo, olha para mim agora, porque se esse mundo oferece para você, eu ofereço paz para o seu coração se você crer. Eu posso pacificar a sua vida, eu posso transformar o seu coração agitado num coração que vai viver essa paz de Cristo, essa irene de Deus na nossa vida. É quando o nosso ser inteiro ele começa a ser transformado pela certeza e a convicção de que Ele está conosco. Existe um romance do Dostoiévski chamado Os Demônios. Não é de batalha espiritual não, é um romance. É um escritor russo, ele ficou preso na cadeia, lá na Sibéria por alguns anos. E esse romance ele tem uma frase muito interessante. Tem uma parte que diz assim, ó, se cresce, gritou Chatov, sem dar a mínima atenção ao pedido. Mas não foi você mesmo que me disse, se lhe provassem matematicamente que a verdade estava fora de Cristo,
você aceitaria melhor ficar com Cristo do que com a verdade. Essa é uma frase desse romance num diálogo que ele está tendo com o Chatov. Ele está dizendo, se você conseguisse provar matematicamente, usando a lógica humana, que a verdade não está em Cristo, eu ainda ficaria com Cristo, porque eu creio nele, do que com a lógica cartesiana desse mundo. A lógica cartesiana diz que milagres não podem acontecer, que pães não podem se multiplicar. Mas a fé consegue crer que milagres ainda acontecem. Ele está dizendo, a matemática pode provar o que você quiser, mas eu ainda continuo acreditando em Deus, eu ainda continuo crendo em Jesus, porque Ele pacifica o meu coração, é Ele que sustenta a minha jornada, é Ele que tira os medos do meu coração, é Ele que governa a minha vida, e é a partir dEle que eu vou continuar confiando, crendo que Ele é meu provedor. É isso que Paulo está dizendo nessa igreja, porque a Pax Romana que ele está falando ali, era um projeto político de Roma, que foi inaugurado no ano 27 a.C., e chegou a mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Eles construíram asfaltos, eles melhoraram um monte de coisa em Roma, só que a Pax Romana era ideológica. Não era uma paz verdadeira. Funcionava assim, Roma está expandindo culturalmente. Roma gostava de arma, poder bélico. Os gregos era mais filosofia, cultura e tudo mais. Então Roma fez o quê? Vamos expandir. Vamos dominar o mundo. Então o que aconteceu? Eles criaram a Pax Romana. Era bonito, quando você olha aparentemente, mas é ideologicamente construído. Por quê? Se você quiser viver sob o domínio romano e você quiser ter paz, você pode, desde que você não se revolte contra Roma. Havia uma lei romana que dizia que um grupo de 10 a 15 ou 20 pessoas que se reunisse constantemente em algum local, os soldados tinham autorização para desbaratá-los, que poderia ser uma revolta sendo armada contra Roma. Então, se você quiser ter paz em Roma, é só você não se levantar contra ela. Quem não quer morar num país como esse? Você pode até morar na China, você pode ser um chinês abençoado, desde que você não critique a China, desde que você não critique o STF, você pode ter um país abençoado, mas era uma paz falsa, é uma paz que não existia. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, você pode viver essa paz romana, que é uma paz política expansionista, e ainda continuar com medo de um Estado opressor que a qualquer momento pode destruir a sua família, porque eles deduziram que na sua casa, que tem um grupo pequeno, que você se reúne toda semana, vocês estão armando uma rebelião contra Roma. E quando isso aconteceu, os soldados romanos entraram na sua casa, vocês precisam lembrar que a paz de Cristo os fará inabaláveis e não te dará medo em relação à perseguição. Se você já assistiu The Chosen na 3ª temporada, Pedro está tendo um diálogo com o centurião romano. Eles estão cavando lá um poço lá que quebrou. E na hora de ir embora, Pedro disse para ele o seguinte, Shalom, Shalom. O centurião fala assim, por que você disse Shalom 2 vezes? Que normalmente você fala Shalom só uma vez. Ele fala assim, porque quando um judeu diz Shalom para alguém, ele está desejando paz. Mas quando ele fala Shalom, Shalom, ele está desejando que a vida de Deus tome o seu ser inteiro. Ele sabia que o coração do centurião romano estava agitado, porque ele estava conhecendo Jesus, mas também tinha a posição política que ele não podia abrir mão. Então, quando o apóstolo Paulo usa esse termo paz, que em grego é Irene, ele está dizendo Shalom, Shalom. A totalidade dessa paz no seu coração fará de você tão inabalável que as circunstâncias desse mundo não tirará você do caminho da verdade. E você não precisará mais viver uma vida angustiada. Você pode até passar momentos de angústia, mas você e eu não vamos permanecer lá. Você pode até sucumbir na sua fé e duvidar de algumas coisas, mas essa paz, essa justificação, essa confiança te trará de volta aquele que realmente governa todas as coisas. Você pode até chorar de tristeza, mas essa paz, esse Deus maravilhoso vai lembrar que Ele é o Deus da alegria. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o sofrimento virá para todo mundo e você pode balançar, mas a paz de Deus manterá você intacto, porque você crê que Deus está transformando o seu coração de dentro para fora. Por isso que ele vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a tribulação nesse contexto, ele pode ser tanto uma pressão externa, como pode ser um peso esmagador.
Ele está dizendo que a tribulação tem como recurso pedagógico nos ensinar a crescermos em maturidade cristã. É isso que ele está falando. E as tribulações vêm para todas as pessoas, irmãos. Mas do meu ponto de vista, a tribulação mais difícil que você e eu podemos passar é quando alcança alguém da nossa casa, da nossa família. Às vezes a sua empresa deu notícia que ela vai falir. É uma tribulação, um momento difícil. Mas você tem outras possibilidades de trabalhar. Mas quando a tribulação alcança a nossa família, às vezes a nossa fé fica até em xeque. Fala, Deus, por que isso está acontecendo? Martin Lloyd Jones, que é um grande pregador, ele escreveu, só de Romanos, ele escreveu 13 volumes de Romanos. E por ironia dos destinos, ou pela providência de Deus, ele perdeu a voz, ficou 13 anos sem poder falar. Um dia ele escreveu um bilhete para sua esposa dizendo o seguinte, olha, pare de orar por mim, que eu quero ir embora para minha casa. Porque na cabeça dele ele não estava vivo, porque a mulher orava por ele todo dia. Cura ele. Ele falou assim, ó, para de orar por mim, que eu quero ir embora para minha casa. Porque a tribulação chegou para ela. Ela amava o seu marido, não queria perdê-lo. Ele falou assim, ô filha, quanto mais eu fico aqui, mais eu estou sofrendo, eu quero voltar para casa. Você fica orando, Deus está ouvindo e está me mantendo aqui. Então dá uma segurada, a gente vai se encontrar na eternidade. Mas eu queria muito que você lesse um livro chamado Paredes Emocionais. Ele trabalha várias questões nesse livro, mas tem uma que ele fala sobre o ressentimento justificado. Ele fala que algumas pessoas, elas se ressentem com justificativo. Esse livro é fantástico. O autor desse livro foi o mesmo que escreveu A Batalha de Todo Homem e A Batalha de Toda Mulher. E ele atendeu um casal na igreja dele. Que quando eu li aquela história, eu fiquei chocado. O quanto de sofrimento aquele homem passou dentro daquela casa. O quanto de sofrimento aquela mulher também passou dentro da sua casa. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Essa mulher, por causa das redes sociais, ela começou a desenvolver uma sexualidade mais aflorada. Ela era uma cristã que frequentava a igreja, mas ela começou a desenvolver compulsões sexuais. E todas as vezes que ela procurava o marido para ter relações, ele dizia que estava cansado, ele dizia que estava com a cabeça cheia. Então ela começou a trair o seu marido com vários homens. E ela gostou tanto disso, que ela começou a cobrar. Então ela recebia dinheiro, recebia joias, recebia carro. E o marido dela não sabia de absolutamente nada. Porque na cabeça dela, segundo o autor do livro, ela tinha um ressentimento justificável. Já que eu não posso ter sexo com quem eu casei, eu vou ter fora. Porque ela estava ressentida, mas estava justificando o seu ressentimento em relação ao marido. Em vez de perguntar e conversar com ele, fazer terapia de casais, o pastor Júlio está aí com a sua esposa que mexe com isso, ela decidiu tomar a vida dela. Um dia ele descobriu, eles pediram o divórcio, essa mulher continuou frequentando a igreja, ela era uma cristã. E um jovem da igreja que era divorciado se apaixonou por ela. E eles começaram a se envolver. E um dia ela quis ter relação sexual com ele. Ele falou assim, olha, eu não quero isso para minha vida. Eu já cometi o erro do meu primeiro casamento de fazer isso. Eu quero casar com você da maneira certa. Nós não teremos relações sexuais, eu não quero. E esse jovem era apaixonado por ela. E eles casaram. Depois de 6 meses de casado, essa mulher chegou até ele e confessou o pecado. Falou, olha, eu traí você dentro do carro que você me deu de presente. Ou seja, a tribulação alcançou essa casa. Havia uma mulher com uma compreensão errada da vida e da própria sexualidade, a partir de um ressentimento justificável. Havia um jovem apaixonado que agora teria que lidar com uma situação extremamente atípica, né? Uma mulher que estava pensando apenas nas suas próprias necessidades. Ou seja, a tribulação chegou ali. Uma pressão externa, esmagadora da parte dela em relação a ele. Alguém que havia se namorado, agora estava sem saber o que fazer da vida. Eles não se divorciaram. E a cura desse casamento aconteceu um dia, quando ele tomou a decisão de redimi-la. Aqui eu estou falando metaforicamente, porque só Cristo nos redime. Mas ela estava tomando um banho. Eles continuaram juntos. E ele entrou no banheiro junto com ela, no chuveiro. E ele pegou um sabonete e começou a lavar o corpo dela. E quando chegou nas partes íntimas, ele começou a lavar as partes íntimas dela como se fosse um ato de purificação, dizendo para ela o seguinte, olha, eu estou lavando você
Porque eu sei que da mesma forma que eu ofendi a Deus com os meus pecados, se você também me ofendeu, eu estou aqui para dizer que podemos começar de novo. E o texto daquele livro diz que essa mulher começou a chorar de uma forma tão grande, que a situação foi resolvida, porque um homem decidiu purificar a mulher que ele decidiu passar a sua vida. As piores tribulações acontecem dentro da nossa casa. Talvez você tenha um filho que não vem para a igreja, às vezes é você fazer uma oração em fé, fala, Deus, já orei tanto por ele, mas agora eu te entrego. Você já fez tudo pela sua empresa, Pai, eu entrego essa empresa, para que você possa descansar. Você tem um marido que não quer vir para a igreja, Pai, eu te entrego, eu não vou orar nem mais por ele, está nas suas mãos, eu confio que o Senhor vai trabalhar. Às vezes uma mulher chata, ranzinza, Pai, já orei por ela, eu vou entregar a minha esposa nas suas mãos, porque Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer se nós crermos de todo o nosso coração. Sabe, a justificação gera paz para o nosso coração, mas também gera reconciliação. Ela gera paz, gera convicção, gera certeza, relacionamentos são alterados. Por quê? Terminando a nossa breve reflexão aqui. Diz o texto que o amor de Deus é derramado no nosso coração. A ideia do grego aqui é como um rio transbordante, a famosa fonte de água viva. Uma vez que eu criei, uma vez que eu fui justificado, que eu criei, que o Espírito Santo começou a habitar meu coração, trazer paz, ele fala que ele coloca um rio de água viva no meu coração. Esse amor de Deus se torna uma fonte que jorra para outras pessoas. E essa fonte que jorra para outras pessoas é para que elas sejam curadas a partir do evangelho que nós carregamos no nosso coração. Por isso, independente de como está o seu coração aqui nessa manhã, de uma coisa eu tenho certeza. Deus quer que você e eu possamos viver em paz como fruto dessa reconciliação. E se eu pudesse deixar uma única frase de tudo aquilo que eu falei aqui, essa frase seria: quem foi justificado é capaz de perdoar tudo e todos e sentar na mesa da comunhão. Se eu e você fomos justificados, nós fomos reconciliados com Deus, nós seremos capazes de perdoar tudo e todos, como esse homem fez com a sua esposa. E depois ainda sentar com os nossos inimigos numa mesa de comunhão, porque nós fomos reconciliados com Ele. Isso é o Evangelho. Não é o ódio que habita o meu coração, mas é a misericórdia de tratar o outro com graça, principalmente aqueles que me ofenderam. Não é a raiva que habita o meu coração, mas é a graça de saber que eu também erro. Então isso me deixa vulnerável para ajudar outras pessoas que me ofenderam. Não é a justificativa porque eu não posso fazer isso, porque eu sofri, que eu vou tratar mal as pessoas, mas é a consciência dessa graça que me leva a tratar o meu oponente como um ser humano que tem dignidade, que ainda não é o cristão, mas pode se tornar a partir do modo que eu trato. Essa é a mensagem para mim e para você nessa manhã. Por isso eu queria muito que você se colocasse em pé. Depois dessa oração, a missionária Cris vai nos conduzir na ceia do Senhor. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Ninguém precisa ouvir a sua oração, você não precisa nem falar em voz alta, você pode balbuciar, você pode pensar. Mas fala, Deus, aplica essa palavra no meu coração. Fala, tira aquele que me preocupa. Jesus falou que nós não podemos mudar nada nessa vida, que não devemos viver ansiosos, preocupados, porque até o mais ínfimo fio dos nossos cabelos estão contados e nenhum deles cai sem a sua vontade. Pai, que essa manhã seja uma manhã de corações pacificados pela tua presença. Todos nós aqui já fomos reconciliados contigo, mas talvez alguns precisam dar um passo de fé, crendo, entregando as mazelas da alma ao Senhor. O Senhor não quer o que há de bom em nós, porque não há nenhuma bondade em nós. O Senhor quer o que há de pior em nós. O Senhor quer o nosso lixo que está no nosso coração e que nos atrapalha de viver essa vida cristã. O Senhor quer aquilo que amargura a nossa alma. Pai, não é a nossa bondade, porque nós não a temos. A bondade é fruto do Teu Espírito. Pai, que nessa manhã, cada irmão e cada irmã que entregue o que há de pior no coração, um trauma, uma lembrança amarga, uma palavra mal colocada, uma imagem que não sai da cabeça, Pai, tudo isso te pertence.
E ao entregar, ele possa vivenciar essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, porque ele vai entender de uma vez por todas que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor, porque nós fomos perdoados. E uma vez perdoados, nós somos livres. E uma vez livres, os nossos pecados não nos impactam negativamente. Nós não vamos esquecê-los, mas eles perderam o poder de influenciar o meu presente e as minhas decisões do futuro. Pai, a vida cristã não é um chamado para culpa. A vida cristã é um chamado para novidade de vida, leveza do coração. É verdade, não mais mentira. É a capacidade de nos reconciliarmos com os diferentes. Pai, que essa manhã o nosso coração descanse. Pai, que possamos chegar na nossa casa, nesse primeiro dia da semana. E que esse primeiro dia da semana seja o melhor primeiro dia da semana da nossa vida. E que ele continue ad eterno. Porque esse Deus que começou essa grande obra no nosso coração, ele há de completá-la. Muito obrigado, Pai, eu oro. Em nome de Jesus, amém.